Olá, bom dia, meus queridos, né? Vamos iniciar o nosso novo bimestre, graças a Deus, né? Vamos ter aí mais é, agora oportunidade, né, para continuar aprendendo, continuar estudando, fazendo coisas novas. E eu quero convidar, não. Eu quero intimar você a fazer dessa quarentena, a fazer desses dias um período realmente propício para você se fortalecer, para você fazer coisas novas, para você construir mais a sua vida, para você se organizar, para você compartilhar coisas boas, para você se aprofundar no conhecimento, para você ser ativo, para você ser penetrante, para você ser reluzente, para você ser animado. Vamos fazer dessa quarentena um período de vida, gente, de vida, não de morbidão, de tristeza, de solidão exagerada, tá bom? E eu vou mandar aqui para vocês depois as ideias para nós fazermos academicamente, né? Pedagogicamente, o que nós podemos fazer de melhor. Como vocês estão vendo, eu estou aqui já, né? Melhorando os meus molhos de prevenção, né? Aqui, né? Por causa das redondezas, né? A gente está saindo agora mais assim. Então, já estou incentivando você, né? A sempre usar, né? Quando possível, a máscara, né, principalmente se você for um pouquinho que seja lá fora da sua casa, tá bom? Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, né? Que, aliás, é uma continuação do que a gente estava vendo antes, né? Sobre a Idade Média. Vamos agora para o fim dela, né? Vocês devem lembrar, né? Que a Idade Média foi aquele período onde a igreja é a instituição dominante por ocasião do poder que ela ganha na aliança com os reis germânicos, mas também porque ela detém um poder intelectual espiritual que os reis não têm. Então, ela acaba depois formando a sociedade, né, influenciando depois de converter todos os povos germânicos que existiam na Europa, isso já no século X, né? Quando chegamos no século XI, o que chamamos de Idade Média Central, acontece, né, uma, digamos assim, uma mudança no cenário internacional. O que aconteceu? O avanço do Islã. Quando o Islã avança para a Europa, a coisa pega. Porque antes, até que os cristãos tinham boas relações com os muçulmanos e vice-versa. Só que quando eles decidem conquistar a África, conquistar a Europa de novo, é, interromper o comércio internacional para a Europa e evitar que os cristãos chegassem na Terra Santa, a igreja fica numa situação, né, e a sociedade obrigada a fazer uma campanha militar para acabar com o poder muçulmano que bloqueia, né, essas rotas comerciais peregrinais, digamos assim, né, cristãs, através das cruzadas. No livro, na página 103, você vai ver que as cruzadas, no ano de 1095, foi iniciada pelo Papa Urbano II no Concílio de Clermont, né, aonde todos os padres reunidos e os bispos também decidiram, né, proclamar as cruzadas, que ao todo, das mais importantes, vamos ter registrados 9, né? E eu não vou poder contar os detalhes de todas as cruzadas por ocasião do tempo. Mas eu quero que você, de repente, tenha uma curiosidade e pesquise um pouco mais sobre isso, né? Olha só o que aconteceu, então. Né? De 1096 é o ano da primeira cruzada, aonde, né, faz-se 3 anos, ou seja, até 1099, para conquistar Niceia, Antioquia e Jerusalém, que são cidades importantíssimas para o cristianismo. Niceia e Antioquia, aonde aconteceu as primeiras regiões da igreja depois de Jerusalém, né? Jerusalém é a base, você sabe, né? É a cidade santa, aonde Jesus morreu e ressuscitou. Então, dali da igreja, né, de Jerusalém, é a preocupação, né? E depois vamos ter aí outros fenômenos. Mas o que eu quero também chamar a atenção é a de 1217, onde acontece a Quarta Cruzada, contando com a participação das crianças. As crianças, gente, foram para as cruzadas. Presta atenção nisso, né? E claro, muitas vão morrer, né? Por ocasião dessa guerra. Parece que tudo vale, né? Tudo vale nessa guerra, gente. É questão de vida, questão de morte, questão de fé.
para os cristãos, até para as crianças, né? Isso é algo impressionante, né? Depois nós vamos ver aí também cruzadas que não acontecem só ali na Ásia, né? Onde fica ali a Terra Santa, mas na África também. Foi o caso da Quinta Cruzada, que aconteceu no Egito, depois que os cruzados perderam comércio ali nessa região. Depois a Sexta Cruzada de novo para conquistar o Egito, Belém e Nazaré, né, em acordo com o sultão do Egito, certo? Né? Depois, uma nova reconquista por Jerusalém na Sétima Cruzada, no ano de 1248, né? E em 1970, a oitava, não, em 1991, a nona, né? Quando a Ordem dos Templários perde os territórios do norte de Beirute e os estados latinos da Terra Santa. Então, quer dizer, é um lento processo aonde o Papa e as autoridades, além com os muçulmanos, vão tentando entrar em acordo e quando não dá, vão entrar em guerra. Essas guerras, como disse para vocês, eu não dá para contar os detalhes, mas essas que eu comentei são muito importantes e curiosas, para dizer que aponta duas coisas, a política e a fé. A política econômica e a fé. Tá bom, gente? Ou seja, envolve a Europa toda. O mapa perfeito da página 104 ilustra muito bem isso, né? Aonde todas as linhas das cruzadas estão aqui feitas, né? Você pode ver aí. E aí eu já tive até aqui uma ideia para vocês, vou comentar depois, certo? Bom, politicamente, nós vemos, lembra lá do feudo, lembra lá das questões do seu feudal e tudo mais, com o servo, lembra? Então, esse modelo agora nesse século já não é mais possível de ser vivido, né? Ao menos na sua integridade. Por quê? Porque o senhor feudal está perdendo poder diante de uma nobreza que está crescendo, tá bom? A nobreza está ocupando os espaços territoriais do comércio, certo? E a burguesia que administra as cidades vão precisar reagir diante dessa situação com a nobreza. Então faz-se uma aliança com a realeza e o rei vai ganhando mais espaço político. Quando o rei ganha mais... Desculpa, gente, é porque esse telefone aqui, ó. Quando o rei dá mais espaço político, ele tem mais poder para decidir situações, para resolver conflitos e principalmente para se colocar contra a nobreza, também que era contrária aos interesses dos burgueses, que era a maioria e apoiavam mais o rei. Então, aos pouquinhos, a gente vai vendo uma mudança de poder, de descentralizado, ou seja, do senhor feudal, para o centralizado, na figura do rei, apoiado pelos burgueses. Esse apoio vai ser fundamental para que o comércio se destaque e também o artesanato, através das companhias de comércio e as companhias... cadê o termo correto? Através também das corporações de ofício, que vão ser as pequenas fábricas da época, os pequenos negócios, tá bom? E claro, apesar de um poder político aí, burguês, de lucro, laical, prevalecer na sociedade, nós temos ainda a igreja como uma instituição que dá uma influência e um freio muito grande diante de certas ocasiões. Então, por exemplo, né, uma corporação de ofício, um burguês lá administrado por alguém, não pode administrar um negócio, né, com a prática da usura, com dinheiro ilícito, cobrando muito por aquele produto, né, fazendo negociações inapropriadas. Então a igreja ainda fiscalizava o modo de se relacionar até economicamente das pessoas, né, das empresas, dessas mini empresas, digamos assim, né? E as cidades vão ficando bastante grandes, né, porque sai daquele muro fechado e vai se alargando cada vez mais e renovando estradas e outras rotas comerciais, tanto terrestres quanto marítimas, formando um mapa maravilhoso que a gente vê na página 108, né, das rotas comerciais marítimas que levam a Europa, ligam a Europa toda, né, e a Europa para a África e até lá para a Ásia Menor e depois mais Ásia adentro. Não é à toa, meus queridos, que a Europa vai se tornar um grande centro comercial, artesanal, sabe?
e cidades principais vão se destacar nesse processo, que é o caso da Itália, de Gênova, de Roma, de Veneza, é o caso de Portugal com Barcelona, ou Portugal não, de Espanha com Barcelona e Portugal com Lisboa. Não, é isso, gente, Londres também com a Inglaterra, é isso que vai ocasionar depois, lá na frente, as grandes navegações, como um meio melhor ainda de procurar, né, rotas, já que os muçulmanos aí ficam indo e vindo, né, como um obstáculo. Mas o que eu quero que você entenda dessa aula é basicamente três coisas. A primeira coisa, as cruzadas surgiram como uma necessidade da sociedade e da igreja para se defenderem diante do ataque iminente, da ameaça iminente dos islãs. Segunda coisa, claro, foi pela recuperação do comércio, pela recuperação da Terra Santa e pela recuperação da própria ordem da Europa. Segunda coisa, a sociedade europeia muda. Muda porque agora não existe mais o feudalismo propriamente dito, mas existe a prática do comércio cada vez mais crescente e também centralizado nas corporações de ofício, que são empresas pequenas responsáveis pelo artesanato ou o processo da manufatura, onde o produto é feito, né, e o lucro cada vez mais é desejado, o que atrai a atenção dos burgueses. Os burgueses entram em confronto com os nobres, porque os nobres têm contato mais direto com o comércio internacional, o que leva os burgueses a apoiarem o rei para que ele resolva mais os conflitos e se coloque mais poderoso diante da sociedade. Né? Culturalmente, economicamente é isso. Politicamente, o Estado vai deixando de ser aquele poder descentralizado, onde só a igreja era a instituição dominante, e passa a ser um poder centralizado, onde o rei vira a pessoa dominante, mas a igreja ainda como influenciadora, modeladora, fiscalizadora, orientadora, protetora, de certa forma, dessa sociedade. Não só na questão religiosa, mas também na questão do convívio social, para evitar sobre ela, ou na visão da igreja, qualquer abuso um sobre o outro, principalmente abusos de burgueses, certo? Com o aumento do comércio, terceira coisa, vai haver o aumento da cidade. E aí esse crescimento grande de cidade vai levar a uma renovação das rotas comerciais, tanto terrestres quanto marítimas, o que vai levar também a uma concentração muito boa de renda e a tentativa por parte de Portugal, né, das grandes navegações para encontrar outras rotas, outros produtos, outras regiões para consumir aí e de se destacar no comércio da Europa. Entendeu, gente? A princípio, basicamente, iniciando é isso, né? Depois eu vou comentar então minhas ideias. Nós vamos lá nos aprofundar mais agora nesse processo e vamos adentrar no final da Idade Média em si, onde vamos viver o início do século XV, que nós chamamos também de renascimento do século XV. Tá bom? Então vamos lá. Força, abraços, vamos lá agora para as ideias e para as atividades.